Cá aqui para a gente. Então, nesse mapa a gente está vendo a Europa, aqui, que muitos de nós do canal conhecemos já bem muitos desses países. E aqui, toda essa região é a Rússia. Léo, você chegou a passar em algum desses outros países? Não fui. Quase um projeto, quase que a gente foi para a Ucrânia, mas a gente não conseguiu o visto e foi um pouco complicado. Mas eu circulei bastante na região europeia da Rússia, né? Que é a mais populosa da Rússia. 2/3 da população, cerca de 100 milhões de pessoas, vive na parte europeia, que é uma parte pequena comparado com a Sibéria, né? Então, apenas 1/3 mora na Sibéria. Então, você pode imaginar, a Rússia tem o dobro, exatamente o dobro do tamanho do Brasil. São 17 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5, a Rússia tem 17, né? E então, a parte europeia ela é mais densamente povoada do que a Sibéria, tá? As principais cidades, lógico, Moscou e São Petersburgo, né, são as duas capitais oficiais do país. Elas têm status de capital do país, tá? Tanto Moscou quanto São Petersburgo, que você está vendo aí, né? São Petersburgo um pouco mais para o noroeste do país, e que é o porto de entrada russo, né, referente à Europa. Tá? Então, ali você vai em São Petersburgo, ela é uma cidade totalmente europeia, europeizada, se posso assim dizer. Né? E Moscou não, Moscou tem uma característica totalmente eslava e russa mesmo, mas São Petersburgo é uma cidade muito mais europeia. Fora essas duas grandes capitais, tem alguma outra cidade, alguma outra região particular da Rússia? Como seriam essas outras partes aqui? Então, o que você tem, como eu disse para você, a parte europeia ela é a principal. Se você for ver ali embaixo, está Krasnodar, onde que nós moramos. É bem embaixo aí, Krasnodar, já na divisa, literalmente, com o mundo muçulmano. Tá? Essa região fica, a região do Cáucaso, é uma região bem complicada, porque existem várias repúblicas muçulmanas, a Chechênia, que é Grozny, a capital que é Grozny, ficam para o lado ali em direção ao Mar Cáspio, é uma região turbulenta, o Daguestão, com a capital em Mahatchakalá, também é bem complicado. Então, essa região é um pouco mais difícil e instável politicamente. Em compensação, é a região mais quente e a região mais tropical, se assim podemos dizer. Tá? Só para você ter uma ideia, Galber, a Krasnodar faz 41 graus no verão, positivo. Tá? Então o pessoal pensa a Rússia, aquela neve eterna, não é bem assim. Tem regiões como Krasnodar que vai a 41 graus positivo e é o celeiro do país. Né? Ali se produz muito por causa do clima. Quando você sobe e aí vai em direção à Sibéria, acima do Cazaquistão, você tem cidades importantes que seria acima do Cazaquistão, na região da Rússia, que é, por exemplo, você tem Ekaterimburgo, você tem Nizhny Novgorod, você tem Perm, tem várias cidades que são Kazan, que são cidades importantes com mais de 1 milhão de habitantes. Tá? Então, aí Kazan, Ufá, Ekaterimburgo, que já é a divisa entre a Europa e a Ásia. Ekaterimburgo fica bem na divisa da Europa da Ásia. Tá? Chelyabinsk, etc. São cidades grandes e cidades importantes e parques industriais muito fortes na Rússia. Conforme você vai se movimentando em direção à Sibéria, a parte asiática da Rússia, você vai encontrar uma cidade chamada Novosibirsk, que está aparecendo aí no mapa, né? Tem Moscou, aí bem para o outro lado, você tem Novosibirsk. Novosibirsk, essa cidade é a chamada capital da Sibéria. Tá? É uma cidade, eu não me lembro agora quantos milhões, mas está em torno acho que de uns 2, 3 milhões de pessoas. E é uma cidade universitária. E lá você tem várias agências missionárias, eles se movimentaram para a cidade porque ela é uma cidade universitária. Entendeu? Então, tipo,
ABU, Jocum e várias missões se localizaram em Novosibirsk, porque dali você partia para toda a Sibéria. E é interessante notar que, como você citou antes ali o nome de alguns lugares onde tem a maior concentração de evangélicos, né, de cristãos evangélicos, está aí Novosibirsk, você citou a República do Altai. O grande avivamento na Rússia ocorreu na Sibéria. Até hoje, as igrejas na Sibéria são fortes, né, se assim podemos dizer, né? E quando a gente diz forte, não podemos pensar nos parâmetros brasileiros. Nós temos que pensar num número reduzido, mas o avivamento é siberiano. Muitas igrejas nascendo nessa região. Eu conheço histórias de como começaram as igrejas nessa região, histórias fantásticas de pessoas que simplesmente tiveram contato com uma Bíblia e começaram a ler a Bíblia, e o cara, de um caso especial de um pastor, ele estava lendo a Bíblia, que ele encontrou num hotel em Moscou, né? E ele era de Tyumen, uma cidade na Sibéria. Ele leu a Bíblia, achou fantástico, chamou os amigos para fazer um estudo em cima daquela literatura, vamos assim dizer, né? Não se trata de Bíblia, mas de uma literatura religiosa, universal, etc. E resumindo a história, com esses amigos, com as pessoas da universidade, eles fundaram em pouco tempo, pouquíssimo tempo, em 2 anos, alguma coisa assim, 5 igrejas, e eles não tinham pastor, né? Porque o cara mais velho nessa coisa toda era o cara que leu a Bíblia, mas ele tinha pouco tempo. E aí existiam várias organizações, vamos assim dizer, igreja, mas não tinha nenhuma estrutura, não tinha pastores, mas eram pessoas que se reuniam só para ler a Bíblia. Você consegue imaginar uma situação dessa? Pessoas que simplesmente começaram a se congregar para ler a Bíblia, e elas iam se convertendo, mesmo sem nenhum nosso preparo teológico, sem nenhuma estrutura, né? As igrejas foram criadas. E aí eu posso dizer que é uma história interessante, porque Deus, ele age independente de estrutura, independente de tudo. Claro que é bom você ter um curso, eu sou professor de teologia, né? Mas o Espírito de Deus se move apesar de todas as coisas. Depois essas igrejas foram organizadas, pediram ajuda para outras organizações, e elas acabaram fundando mais igrejas. É um movimento muito grande na Sibéria, muito grande mesmo. Tá? Então, histórias como essa na Sibéria ocorreram dezenas ou centenas, entendeu? Então, por isso que a Sibéria tem essa coisa de ser um lugar mais onde tem mais evangélicos, principalmente as regiões mais afastadas.